aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Um cordial bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que você está assistindo a este culto. Com as palavras de Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós somos saudados pelo próprio Deus. Palavras essas que nos convidam a enchermos nossas vidas com a certeza da fé, com a certeza daquilo que esperamos. O meu desejo é que por meio desse encontro a nossa fé possa ser fortalecida para que nós possamos ter a esperança e a certeza daquilo que não vemos. O nosso Deus, ele veio até nós e permanece conosco. Diante dessa certeza, nós também podemos crer de que muito mais do que um encontro de pessoas, este encontro é realizado no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E certos da presença de Deus neste lugar, eu convido para cantarmos juntos o hino Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está na tua casa, Deus está conosco. Cantemos. Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
Que alegria poder ter a certeza de que Deus, Ele vem ao teu nosso encontro. Que alegria poder estar diante daquele que enche as nossas vidas de esperança, não é mesmo? Quando cantamos e reconhecemos que o nosso Deus está entre nós, que Ele está conosco, também somos convidados a reconhecer quem nós somos diante desse Deus. No versículo que nós somos saudados, o autor de Hebreus nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Contudo, se pararmos para avaliar nossa vida, vamos perceber que muitas vezes enchemos o nosso coração de medos, culpas, de desespero. Vamos perceber que ao invés de depositarmos nossa esperança nas promessas de Deus e crermos nessas promessas, nós acabamos depositando a nossa esperança em outros deuses, no dinheiro, no trabalho, em nós mesmos. Por isso, convido para juntos confessarmos o nosso pecado em oração. Santo e misericordioso Deus, quantas vezes nosso coração encheu-se de falsas esperanças? Quantas vezes o nosso coração encheu-se de dúvidas e de incertezas? Dúvidas a teu respeito, dúvidas sobre o teu amor. Quantas vezes, por causa de nossas incertezas, buscamos encher nossos corações com coisas passageiras e terrenas? Quantas vezes, na busca por um coração cheio de esperanças, esquecemos de olhar para Ti e clamar pela Tua salvação? Por isso, unidos em Sua presença, queremos reconhecer diante de Ti que o nosso coração, ele necessita ser preenchido por Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as nossas buscas vãs, nossas vidas corridas sem tempo para um relacionamento contigo. Perdoa quando não conseguimos mais ter a esperança e a certeza das Tuas promessas. E derrama sobre nós o Teu Santo Espírito e nos enche da Sua misericordiosa graça. Amém. A Bíblia nos diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Por isso, tendo confessado os nossos pecados, como ministro do Senhor Jesus Cristo, eu vos anuncio o perdão dos pecados. Glória a Deus pelo perdão, glória a Deus nas maiores alturas. Oremos. Santo e misericordioso Deus, obrigado por nos acolher em Sua presença e derramar sobre nós a Sua imensa graça. Pedimos para que prepares o nosso coração para receber a Tua palavra e, a partir dela, sermos transformados e preenchidos pelo Teu amor e pela certeza das Tuas promessas. Ajuda-nos a caminhar contigo e a entender o que Tu queres das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Em preparação para ouvirmos a Palavra de Deus por meio das leituras bíblicas e também da pregação da Palavra, cantemos juntos o hino que será projetado. Quando completou-se o tempo de Maria dar à luz, não havia na cidade um lugar para Jesus. Não havia na cidade um lugar para Jesus. E José de porta em porta nas famílias foi bater e pediu algum abrigo pra Jesus que ia nascer.
e pediu algum abrigo pra Jesus que ia nascer. Encontrou porta fechada, pouso não havia mais, e Jesus nasceu humilde, um abrigo de animais. E Jesus nasceu humilde, um abrigo de animais. Desce Deus em sua glória, e entre a gente quer viver. Não fechemos nossa porta ao Senhor que vai nascer. Não fechemos nossa porta ao Senhor que vai nascer. Faço a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 6. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que ainda não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Até aqui a leitura bíblica. Que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Palavras encontradas em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Cantemos Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 39 ao 45. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, aonde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ler na leitura bíblica de hoje também é o texto para a nossa prédica. E eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós nesta manhã. Querida comunidade que nos acompanha nesta transmissão, há poucos dias nós celebramos e comemoramos o Natal. Celebramos a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. E certamente também muitos de nós
agora estão se preparando para a virada do ano. É momento de nós pararmos e pensar sobre as nossas vidas. É momento de muitos de nós fazermos as tais das resoluções de fim de ano. E diante disso, diante desse tempo que passou muito depressa, 2020 já está chegando ao fim e muitos planos para 2021 talvez você esteja fazendo. Nós somos nessa manhã convidados por esse texto de Lucas que foi lido na leitura bíblica a refletir sobre as nossas vidas, a refletir sobre o nosso coração. Ao ler o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao 45, para preparar esta mensagem para vocês, eu comecei a pensar na melhor forma que nós poderíamos descrever a época do ano em que nós estamos vivendo. Alguns dizem que nós poderíamos chamar essa época do ano da época da esperança. Alguns gostam de dizer que é a época do amor, é a época da família. Mas através do texto que nós lemos e também de todo o capítulo 1 de Lucas, eu acredito que nós podemos dar uma outra descrição para essa época do ano. E essa descrição, ela resume muito bem esse tempo em que nós estamos vivendo. E eu quero chamar essa época de Natal, época das cheias. Mas por que época das cheias? Se vocês repararam bem nesses últimos tempos, certamente vocês viram as ruas cheias de carros. Vocês viram os pedestres com muita pressa indo comprar presentes, mesmo com essa pandemia, não é mesmo? Os mercados estavam cheios de pessoas que estavam preocupadas em preparar a ceia de Natal. Os presentes foram colocados embaixo do pinheiro, que também estava cheio e ainda está. Eu ainda não desmontei o meu. E está cheio de enfeites, cheio de pisca-pisca. Natal, época das cheias, pois as casas estão cheias de luzes, cheias de enfeites, cheias de símbolos. Nossas mesas nessa época de fim de ano está cheia e a pança mais cheia ainda. É nessas épocas que nós dizemos, nossa, como eu comi demais. Natal, época das cheias, tempo de parar e refletir na nossa vida. Mas será que nós temos tempo para isso? Porque a nossa agenda no final do ano também está cheia. E foi assim que aconteceu também com Cristo, que não teve lugar na hospedaria, pois ela estava cheia. Mas, querida comunidade, eu acredito que essa frase, que essa forma de descrever essa época do ano, ela nos ajuda a refletir sobre a nossa vida em muitos aspectos, mas especialmente num aspecto espiritual. Não é errado nós enchermos as nossas casas com luzinhas, com presentes, com comida. Não é errado nós enchermos as nossas mesas, o nosso pinheirinho. Mas, nessa época do ano, para que nada disso seja em vão, nós precisamos nos questionar sobre o que nós temos enchido a nossa vida. Com o que você, aí de casa, tem enchido a sua vida? Com o que você tem enchido o seu dia a dia, a sua agenda, o seu tempo? E como que nós, como cristãos, como aqueles que celebram o Natal, precisam e deveriam encher a sua vida? Como que nós podemos ter um ano de 2021 diferente? Um ano de 2021 cheio? Do que nós queremos encher este ano? O texto que nós ouvimos hoje na leitura, o texto de Lucas, ele se refere à visita de Maria a Isabel, ainda antes de Jesus nascer. Mas, para que a gente possa entender esse texto, eu quero convidar você para viajar comigo agora pelo capítulo 1 de Lucas. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas eu quero deixar a tarefa de casa para você ler o texto de Lucas 1 por completo, para entender qual é a
tônica deste capítulo. O que esse capítulo quer nos dizer? Se nós não olharmos para o todo de Lucas, nós não vamos perceber aquilo que é central neste capítulo. E nós não conseguiremos responder corretamente a pergunta que nos é feita: do que a nossa vida precisa estar cheia? Então, vamos viajar primeiramente com a primeira informação deste capítulo, que diz que um anjo apareceu para Zacarias. Zacarias era um sacerdote da época, ele era um religioso da época. O anjo do Senhor, Gabriel, ele anuncia que a sua mulher, a Isabel, ela teria um filho. E esse filho, ele é muito famoso, ele é João Batista. E ele seria aquele que iria diante do Senhor, que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Mas tem um detalhe, gente, que é muito importante. A esposa de Zacarias era estéril e era uma mulher de idade avançada. Como essa mulher poderia ter um filho? Por isso, Zacarias, ele não acreditou naquilo que o anjo tinha contado para ele. Ele não acreditou na promessa do anjo. E como um castigo, a Bíblia diz que Zacarias ele ficou mudo até que essa promessa se cumprisse. Agora, nós vamos andar um pouquinho adiante do capítulo 1 e nós encontramos então Maria. Um anjo também aparece para Maria e anuncia para Maria que viria um filho, Jesus, o Filho de Deus. Mas como perguntou Maria? Se ela ainda era virgem. E o anjo respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós temos aqui no capítulo 1 de Lucas, 2 relatos que eu contei brevemente para vocês, que possuem semelhanças e diferenças entre eles. E a semelhança entre esses 2 relatos é que o anjo, ele anuncia uma coisa impossível de acontecer. No primeiro, uma mulher estéril gerar um filho. E o segundo, uma virgem conceber uma criança e essa ser o Filho de Deus. 2 coisas impossíveis aos olhos humanos de acontecer. 2 coisas que para nós fogem das explicações racionais. Contudo, o anjo declara que para Deus nada é impossível em suas promessas. Mas nesses 2 relatos também nós vamos encontrar uma diferença muito significativa e que vem nos ajudar a responder a pergunta que eu vos fiz. A diferença desses 2 relatos está na forma como esses personagens, Zacarias e Maria, respondem aquilo que lhes foi anunciado. Zacarias, ele não conseguiu crer no que o anjo lhe tinha dito. Ele precisava de sinais para poder crer em algo que parecia ser impossível. Enquanto que Maria, ela creu nas promessas do anjo. Mesmo parecendo impossível aos seus olhos, Maria se dispôs. E ela diz lá no versículo 38, aqui está a serva do Senhor, que cumpra em mim conforme a tua palavra. Queridos, aqui, antes de nós entrarmos no nosso texto de hoje, nós já temos um grande ensinamento. Zacarias, mesmo sendo o grande sacerdote, mesmo sendo uma referência religiosa da época, ele encheu o seu coração de dúvidas e incertezas. Enquanto que Maria, uma jovem mulher muito simples e na época muito insignificante, ela creu nas promessas do Senhor. E novamente eu vos pergunto, do que você tem enchido a sua vida? De meros costumes religiosos e símbolos vazios? De filosofias e sabedorias atuais que, ao invés de nos encher de fé, nos enchem de dúvida a respeito do próprio Deus? Não adiantou ser sacerdote. Zacarias, em primeiro momento, não creu
naquilo que lhe fora dito. Enquanto que Maria, em sua humildade, ela se dispôs a ser um instrumento para a concretização da promessa divina. E enchendo-se de certeza, ela se dispôs e foi logo correndo encontrar Isabel, a qual já se encontrava no 6º mês de gravidez. E depois de fazer um pouco dessa abordagem do capítulo 1, nós chegamos agora no nosso texto, no texto que nós lemos na leitura bíblica. Esse texto ele é uma confirmação da promessa feita para Zacarias e também para Maria. Nós vamos encontrar agora 2 mulheres grávidas, Isabel, esposa de Zacarias, e Maria, mãe de Jesus. Quando Maria saúda a Isabel, a Bíblia menciona que a criança que estava no seu ventre estremeceu. Isso nos mostra que a promessa de que João ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno já era realidade. A promessa já se cumpria. Só de sentir a presença de Maria, o menino estremeceu, porque o menino, no ventre da sua mãe, reconheceu Jesus no ventre de Maria. Queridos, nós precisamos saber que só é possível reconhecer a Jesus Cristo como um cumprimento da promessa de Deus, aquele que está cheio do Espírito Santo. E isso nós podemos perceber também em Isabel, que ao ser enchida pelo Espírito Santo exclamou: bendito é o fruto do teu ventre. Nessa confissão, nós temos também a confirmação da promessa. Do ventre de Maria virá aquele por meio de quem Deus salvará o seu povo, por meio de quem o silêncio de Deus foi rompido e a sua imagem foi revelada. Em Jesus Cristo se cumpre a grande promessa da salvação, a promessa da reconciliação. É onde o céu e a terra se unem e o caminho até o Pai é aberto. Querida comunidade, a grande tônica do capítulo 1 de Lucas é estar cheio do Espírito Santo. Se você ler esse texto, eu quero que você repare quantas vezes o capítulo 1 de Lucas, ele menciona sobre estar cheio do Espírito Santo. Isabel não podia ver o menino. Isabel não conseguia ver o menino que estava dentro do ventre de Maria. Mas, porque ela estava cheia do Espírito Santo, os olhos da fé foram capazes de ver. Porque ela estava cheia do Espírito Santo, os seus olhos da fé foram abertos e ela enxergou tudo aquilo como realidade visível, como realidade presente na sua vida. Aquilo que era impossível aos olhos humanos tornou-se possível e visível aos olhos da fé. Mas o que isso tem a ver com nós? O que isso tem a ver com a minha e a tua vida? Será que quando nós olhamos para toda essa história, e junto dela a história do Natal, os seus mistérios, a vida de Cristo, o próprio nascimento virginal, a encarnação de Deus no mundo, a salvação, a ressurreição e a promessa de que Cristo irá voltar e de que Ele estaria conosco, será que quando nós olhamos tudo isso, nós conseguimos enxergar as promessas de Deus como realidade visível nas nossas vidas? Essa história do Natal e também toda a obra de Cristo é para nós somente um conto de fadas para ser comemorado e preenchido de significados? É somente algo que nós comemoramos na igreja? Ou é uma realidade nas nossas vidas? É uma realidade no nosso dia a dia que nos transforma, que nos cativa e que nos convida para uma vida nova. Queridos, se nós nos colocamos diante de Deus e nós buscamos a sua palavra, o seu Santo Espírito é que age em nossas vidas para que nós possamos crer nas suas promessas. Tudo aquilo que é loucura aos nossos olhos é salvação e revelação aos olhos da fé.
O nosso Senhor Jesus nos prometeu que estaria conosco até o fim dos séculos. E por mais que nós não possamos ver com os nossos olhos físicos, através do Espírito Santo, nós podemos crer que a sua presença, ela é real e ela está conosco. Independente do que aconteça, Jesus está entre nós. Por isso, querida comunidade, quando nós pensamos na época do Natal, na época que nós estamos vivendo, quando nós pensamos no Natal em que a gente já comemorou e no ano que se aproxima, nessa época das cheias, só existe uma coisa que deve nos importar: rogar para que o Espírito Santo nos encha de esperança, nos encha de certeza das promessas de Deus. Rogar para o Espírito Santo que já nos foi dado no nosso batismo, para que Ele revele para nós o verdadeiro sentido do Natal e que isso faça parte da minha e da tua vida no dia a dia. Para que a partir disso, nós possamos verdadeiramente enxergar a razão da vinda de Jesus. Pois se nós não tivermos um Natal, uma época de Natal, um ano novo e uma vida inteira cheia dessa razão, dessa certeza de que Cristo se entregou por mim e por você, então esta época, ela não passa de uma época de cheias vazias. Eu desejo que através dessa pregação o Espírito Santo de Deus haja na sua vida e que Ele possa encher o seu coração. Que o seu ano de 2021 possa estar cheio do Espírito Santo, para que você possa experimentar o quão largo, o quão grande e o quão profundo é o amor do nosso Deus. Para que nós possamos reconhecer a razão do Natal como a salvação de Deus ao nosso pecado. Para que nós possamos, através dessa cheia do Espírito Santo, colocar em prática a vida cristã. Uma vida nova, que distingue o que traz cheia e o que leva ao vazio. Amém. Senhor, eu quero amar-te sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero amar
As ofertas deste culto são destinadas ao apoio a campos de atividade ministerial em dificuldade. Faça a leitura da explicação a respeito dessa oferta encontrada no portal Luteranos. A missão de espalhar o Evangelho pelo mundo é uma paixão de muitas pessoas e comunidades. Elas vão abrindo pontos de pregação em comunidades, mesmo em lugares onde não vivem muitas pessoas luteranas. São motivadas pela fé e esperança de que em algum momento uma nova comunidade possa se consolidar ali onde moram. E dá certo. Muitas de nossas comunidades nasceram assim. Um pequeno grupo que se reunia em casas, que comprou um terreno, construiu uma igreja e depois de alguns anos consolidou-se uma comunidade luterana naquele lugar. É a mão de Deus que torna concreta a paixão e a fé das pessoas. Então, sendo assim, as ofertas são destinadas para igrejas que estão começando, para igrejas que estão em dificuldade. Que Deus abençoe as dádivas, as ofertas e também os doadores. Oremos. Senhor nosso Deus, somos gratos por este culto que nós tivemos. Te somos gratos pela família que temos e pelos amigos que formamos ao longo da vida. Esteja abençoando a cada um e cada uma de nós com a Tua presença nas nossas vidas. Que possamos estar cheios de Ti e que nos lembremos diariamente que para isso acontecer, precisamos primeiro nos esvaziar das outras coisas, para aí então dar espaço o que é Teu nas nossas vidas. Esteja Tu cuidando e confortando as pessoas que estão enfermas, que estão doentes e também aquelas que estão deprimidas, tristes, desanimadas. Conceda a essas pessoas a certeza de que são bem-aventuradas em Ti e que em Ti elas podem depositar todos os desânimos e aflições. E, Senhor, tudo mais que nós queremos Te pedir e Te agradecer, o fazemos por meio da oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber as bênçãos de Deus com as palavras de Crônicas, capítulo 17, versículo 27. Agora, por Tua bondade, abençoa, Senhor, as famílias dos Teus servos, para que para sempre permaneçam na Tua presença. Pois o que Tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Amém. Cantemos juntos o próximo hino que será projetado. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Com a nossa fé fortalecida, com a nossa fé enchida pelo amor de Cristo, que possamos ir e caminhar com Deus e que nessa caminhada possamos diariamente sermos enchidos na presença, sermos enchidos da certeza daquilo que realmente importa, a fé
em Jesus Cristo. Amém.